Dizem que há homens que não vivem, apenas acumulam. Ele era um deles. Leonardo Monteiro, dono de metade dos edifícios do centro. O tipo de homem cuja presença faz o ar mudar de peso. Elegante, frio, controlado. Um nome que abria portas e fechava corações. A fortuna dele era manchete. O rosto, capa de revista. O olhar, um segredo que ninguém ousava decifrar. Eu o conheci no pior dia da minha vida. Meu pai havia perdido o emprego. O aluguel estava atrasado e o pequeno café onde eu trabalhava anunciava falência. Naquela manhã chuvosa, entre contas e cansaço, ele entrou, terno cinza, relógio dourado e o tipo de calma que só os muito ricos ou os muito vazios têm. Um café preto, sem açúcar. Pediu, sem me olhar. Fiz o pedido em silêncio, observando o homem que parecia existir em outro tempo. Enquanto o café passava, ele abriu o laptop e digitou com precisão cirúrgica. Nenhum gesto desperdiçado. Nenhuma emoção exposta. "Está tudo bem?" perguntei, notando a rigidez no rosto dele. Ele ergueu os olhos pela primeira vez, e foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Havia algo nos olhos dele. Não arrogância, mas ausência, como se tivesse desaprendido a sentir. "Costuma se preocupar com todos os clientes?" perguntou, num tom que soava mais como teste do que curiosidade. "Só com os que parecem precisar", respondi. Um leve sorriso. O primeiro sinal de humanidade. "Então vai se preocupar muito, senhorita?" Naquela troca breve, algo se quebrou dentro do silêncio dele. E algo despertou dentro de mim. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre à mesma hora, sempre no mesmo lugar. Falava pouco, observava muito. E sem perceber, o café que eu servia passou a ser o único ritual que ele não conseguia comprar. Certa manhã, quando o caixa quebrou e eu pedi desculpas pelo atraso, ele disse algo que nunca esqueci. "O tempo é o único luxo que ainda me pertence. Gaste-o comigo." Sorri, sem entender o que ele realmente queria. Mas quando seus olhos se demoraram nos meus, compreendi. Não era o café, era a calma. Algo que o dinheiro dele nunca tinha lhe dado. E que, por alguma razão, ele buscava em mim. E naquele instante percebi o perigo. Quando um homem que pode ter tudo decide desejar o que não pode comprar, o amor deixa de ser doce e passa a ser uma aposta. Leonardo Monteiro passou a frequentar o café todos os dias. Nunca chegava atrasado, nunca pedia nada além do café preto sem açúcar e nunca falava mais do que o necessário. Mas havia algo nos gestos dele, no modo como observava o mundo em silêncio, que me fazia sentir parte de algo que eu não compreendia. Os colegas brincavam. "Acho que ele vem por você, Clara." Eu disfarçava o sorriso, mas no fundo sabia que não era brincadeira. O olhar dele era preciso, estudado. Não o de um homem apaixonado, mas o de alguém acostumado a possuir tudo o que deseja. Naquela terça-feira, o café estava vazio. A chuva caía fina, e o som das gotas batendo no toldo parecia compasso de uma música antiga. Ele entrou, tirou o casaco, e antes que eu dissesse algo, falou. "Feche a porta." O tom não era autoritário. Era calmo, quase íntimo. Fechei, confusa. "Hoje eu não vim pelo café", disse. "Vim por você." Senti o corpo inteiro reagir. "Por mim?" "Preciso de alguém com o seu olhar." A frase me desarmou. "Com o meu olhar?" Ele assentiu. "O mundo que eu vejo é feito de números. Preciso de alguém que veja o que eu não vejo mais." E antes que eu pudesse entender, estendeu um cartão. Monteiro Group, diretoria executiva. "Tenho uma vaga na minha equipe de projetos culturais. Você desenha, não é?" Assenti, surpresa. Eu desenhava nas horas vagas, para distrair o medo. "Como sabe?" "Observei seus cadernos quando você os deixava abertos no balcão." Deu um leve sorriso. "Você enxerga o que falta nos lugares. Isso é raro."
O convite era tentador, mas perigoso. Eu não posso aceitar, respondi. Tenho uma vida simples e não quero ser um capricho do Senhor. Ele inclinou a cabeça, analisando cada palavra. Eu não compro pessoas, Clara. Então, o que compra? Silêncio. E tempo. Pausou, olhando fundo nos meus olhos. Mas de você, acho que não conseguiria comprar nada. O jeito como ele disse isso me desarmou. Não havia ironia, só sinceridade. E naquele instante, percebi que o homem mais poderoso da cidade, cercado de luxo e vaidade, olhava para mim como quem encontra, pela primeira vez, algo que não tem preço. Nos dias seguintes, o convite ficou preso entre nós, como uma promessa que o vento não levou. E cada vez que ele saía do café, deixando o som dos passos ecoar no chão molhado, eu me perguntava o que era pior: ficar onde eu estava, segura e invisível, ou seguir o homem que tinha tudo e correr o risco de perder o que o dinheiro não compra: o próprio coração. Passei a noite em claro. O cartão dele estava sobre a mesa, brilhando sob a luz fraca do abajur. Monteiro Group, diretoria executiva. Uma oportunidade que qualquer pessoa aceitaria sem pensar. Mas o problema é que eu pensava demais. E, no fundo, temia o que aceitar aquele convite poderia despertar. Na manhã seguinte, o café parecia mais vazio sem ele. Olhei para a porta diversas vezes, esperando que surgisse com aquele terno impecável e o olhar que fazia o tempo parecer menor. Mas Leonardo Monteiro não apareceu. E o silêncio que ele deixou era um tipo novo de ausência. O tipo que pesa mais do que a presença. Quando o expediente terminou, encontrei o envelope deixado sobre o balcão. Sem remetente, mas o selo era inconfundível. Dentro havia um bilhete escrito à mão. O mundo só muda quando alguém ousa atravessar o medo. Amanhã, às 9, o exemplo 7 do andar. Fiquei parada, o papel tremendo nas mãos. Era o endereço da sede da empresa dele, um dos prédios mais altos da cidade. No dia seguinte, cheguei diante do espelho e quase não reconheci a mulher que me olhava. Não era mais a garçonete do café. Era alguém prestes a cruzar uma linha invisível entre a realidade e um destino que ainda não tinha nome. Quando cheguei ao prédio, o saguão brilhava como se fosse feito de vidro e silêncio. O segurança apenas assentiu quando mostrei o bilhete. O elevador subiu devagar, e com cada andar, o coração batia mais forte. A porta se abriu no 27º. Leonardo estava à janela, de costas, observando a cidade lá embaixo. Achei que não viesse, disse, sem virar o rosto. Eu também, respondi. Mas não gosto de perguntas sem respostas. Ele se virou. Então, está aqui por curiosidade? Estou aqui para entender o que quer de mim. Leonardo se aproximou devagar, o olhar firme, sereno. Quero o que não posso mandar. Quero o que só vem quando é verdadeiro. Fiquei em silêncio. Ele estendeu um contrato. É um projeto novo. Quero abrir uma fundação cultural. Você vai desenhar o espaço. Olhei o papel, confusa. Por que eu? Porque o seu olhar vê o que o meu dinheiro não enxerga. A frase ficou ecoando dentro de mim. Aceitar significava entrar no mundo dele. Um mundo onde tudo tem preço. Mas recusar seria negar o que o destino parecia empurrar. Assinei. E ao entregar a caneta, percebi que ele sorria. Um sorriso contido, quase imperceptível. Bem-vinda ao meu mundo, Clara, disse, baixando o tom. Espero que ele não apague o seu. Naquele instante, entendi que o jogo tinha começado. E, diferente de tudo que ele já viveu, dessa vez o prêmio não seria um prédio, uma conta, um contrato. Seria eu. Os primeiros dias na empresa dele foram como acordar em outro planeta. Salas de vidro, silêncio caro, olhares que pesavam mais que palavras. Leonardo Monteiro andava por aqueles corredores como quem não pertencia ao mesmo mundo que o resto de nós. E, de certa forma, não pertencia mesmo.
O 27º andar era o coração de um império, e, dentro dele, eu era uma intrusa. Os outros funcionários cochichavam, tentando entender como uma mulher sem sobrenome influente tinha conseguido um lugar ali. Mas ele não parecia se importar. Durante as reuniões, observava-me com uma calma inquietante, como quem estudava o que não podia controlar. Certa tarde, entre maquetes e relatórios, ele perguntou: "Você acredita em destino, Clara?" Demorei para responder. Acredito em escolhas. E se as escolhas forem o próprio destino disfarçado? Olhei para ele. Então, espero que o meu seja livre. Ele sorriu, aquele sorriso raro, quase humano. Espero o mesmo para mim. Os dias se tornaram semanas, e aos poucos comecei a ver o homem por trás do mito. Por baixo do terno e das frases ensaiadas, havia alguém que parecia cansado, não do trabalho, mas da própria vida. Certa noite, já depois do expediente, entrei na sala para devolver um projeto. Ele estava lá, sozinho, sem a máscara habitual. O olhar perdido, o paletó jogado no sofá, o copo de uísque pela metade. Achei que já tivesse ido, disse, sem erguer os olhos. Ia, mas esqueci um desenho. Ele deu um meio sorriso. Todo mundo aqui corre para fugir de mim. Você volta. Eu não tenho medo de você. Devia ter. O tom dele era mais um aviso que uma provocação. Eu arruíno tudo o que toco. A sinceridade me desarmou. Talvez porque você só toque o que tenta possuir. Respondi. Ele levantou o olhar, e por um instante, algo mudou. E o que eu deveria tocar então? O que não se compra. A resposta ficou entre nós como um eco. Ele se levantou devagar, parando a poucos passos de mim. Você acha que sabe quem eu sou, mas ninguém sabe. Então me mostra, disse, num impulso que não consegui conter. Ele deu um leve riso. Se eu mostrar, você vai querer fugir. Talvez eu queira ficar. O ar entre nós pareceu se mover. Por um instante, ele parecia prestes a dizer algo. Talvez o que escondia há anos. Mas o telefone tocou, e o momento se quebrou. Boa noite, Clara, disse ele, voltando ao tom frio de sempre. Saí sem olhar para trás, mas o coração ficou preso naquela sala. Naquela noite, percebi que o homem que tinha tudo não sabia o que fazer com algo simples. Afeto. E o perigo estava justamente aí, porque o amor, quando chega em quem nunca o aprendeu, vira tempestade. Com o passar das semanas, algo começou a mudar. Não só nele, mas também em mim. Leonardo Monteiro, o homem que tratava sentimentos como distrações, passou a agir como alguém que já não conseguia ignorá-los. O olhar dele demorava mais no meu. O silêncio entre nós tinha outro peso, e as reuniões se tornaram pretextos para ficarmos próximos. Mas ele ainda era prisioneiro do próprio orgulho. Era como se amolecer o coração significasse perder o império. E, talvez por isso, ele tentava manter distância, da forma mais cruel possível, com frieza. Certa manhã, apresentei um novo esboço do projeto. Era algo diferente, mais humano, com espaços abertos, luz natural, árvores no interior do prédio. Quando terminei, ele ficou em silêncio, olhando para o desenho como se lutasse contra o próprio instinto. Isso é bonito demais para ser útil, disse por fim. Às vezes, o que é bonito é o que mais falta no que é útil. Ele me encarou, o maxilar tenso. Você fala como se o mundo fosse feito para sentir. E o seu não é? Leonardo se levantou, andando pela sala, como um homem em guerra consigo mesmo. Eu construí tudo o que tenho, acreditando que sentir é fraqueza. E o que ganhou com isso? Ele parou, me olhando de um jeito que eu nunca tinha visto. Solidão. A palavra saiu dele como uma confissão, e por um instante não havia mais o bilionário, nem o mito. Havia só um homem, cansado, humano, vulnerável.
Dei um passo em direção a ele, sem pensar, mas ele desviou rápido. Não tenha pena de mim, Clara. Não tenho pena. Tenho empatia. Ele riu, um riso breve, quase dolorido. Empatia. Outra coisa que não se compra. Por isso é tão valiosa. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado de todos. Senti que se dissesse qualquer palavra, o muro que ele passara anos construindo cairia. E talvez ele tivesse medo disso. Nos dias seguintes, ele se afastou. E cada ausência dele doía mais que qualquer rejeição declarada. O escritório parecia maior, mais frio. O café dele permanecia intocado sobre a mesa. Até que, numa sexta-feira, encontrei uma folha dobrada no meio do meu caderno de rascunhos. Era dele. Você estava certa. O que é bonito falta, e o que falta dói. Não me procure hoje. Preciso aprender a sentir sem destruir. As palavras me atravessaram. E pela primeira vez, percebi que o orgulho não é a força dos fortes, é o refúgio dos feridos. E que talvez o homem que tinha tudo começava finalmente a entender o que o dinheiro nunca comprou: a coragem de ser vulnerável. Os dias sem ele pareciam ter outro ritmo. O escritório continuava o mesmo. O som distante dos telefones, o brilho frio das luzes, os passos apressados de quem vivia para obedecer. Mas a ausência de Leonardo era como um som que ninguém ouvia, e ainda assim todos sentiam. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas cada projeto parecia sem alma. Tudo o que desenhava carecia de algo invisível, o mesmo vazio que ele deixava em cada sala que abandonava. Certa tarde, enquanto revisava relatórios, recebi uma mensagem no meu celular. Um número desconhecido. O Sr. Monteiro pediu que levasse os esboços ao endereço anexado. O coração acelerou. Peguei o portfólio e saí sem pensar. O endereço me levou a um casarão antigo, escondido entre árvores no alto da cidade. Um lugar que não parecia dele, nem luxuoso, nem calculado. Bati a porta. Ele abriu. Sem terno, sem relógio, sem o escudo habitual. Usava uma camisa simples e um olhar cansado. Achei que não viria, disse, abrindo espaço para que eu entrasse. Você mandou me chamar, respondi, tentando esconder o nervosismo. Ele gesticulou em direção à sala. Tudo ali era diferente. Móveis antigos, livros empilhados, cheiro de tinta e papel. Era como entrar na versão secreta de um homem que o mundo não conhecia. Esse lugar era da minha mãe, contou sentando-se no sofá. Ela dizia que o dinheiro só compra o teto, nunca o lar. Sentei ao lado dele. Então é aqui que você se esconde do seu próprio império? Ele sorriu de leve. É aqui que tento lembrar quem eu era antes de ter tudo. Por um momento, ficamos em silêncio. Depois, ele apontou para os desenhos que eu trazia. Mostre. Abri o portfólio e espalhei os esboços sobre a mesa. Ele observou cada traço com atenção. Você desenha como quem sente falta, disse. Talvez porque desenhar seja o único jeito que encontrei de não desabar. Ele se virou para mim, o olhar firme. Do que você sente falta, Clara? Da leveza de não dever nada a ninguém. Ele respirou fundo. Eu daria tudo para sentir isso de novo. E quando disse tudo, o tom era literal. O homem que podia comprar o mundo confessava que não tinha paz. Aproximei-me sem pensar. A leveza não se compra, Leonardo. Se encontra. E onde eu encontro? Em quem não quer nada de você. O olhar dele suavizou, e por um instante senti que o ar entre nós se dissolvia. Mas, antes que dissesse algo, o telefone dele tocou. O som foi como um soco de realidade. Ele se levantou, atendeu, e em segundos a voz mudou. Voltou o tom frio, o empresário, o controle. Desligou, virou-se para mim e disse apenas: tenho que ir. Pegou o paletó e saiu,
deixando a porta aberta e o silêncio no meu colo. E foi ali que percebi. O amor não é só o que aproxima, é também o que se recusa a caber no tempo errado. Depois daquela tarde, Leonardo desapareceu de novo. Nenhum contato, nenhuma mensagem, nada. A empresa seguiu sua rotina perfeita, como se ele fosse apenas uma lenda corporativa, presente nas paredes, ausente em tudo o mais. No início, tentei me convencer de que era melhor assim, que um homem como ele só traria confusão para minha vida. Mas, toda vez que eu via o reflexo dele nas lembranças, percebia que a mentira estava em mim. Numa manhã de sexta-feira, a secretária dele apareceu na minha sala. O senhor Monteiro quer que vá ao evento de gala da fundação, disse sem emoção, entregando o convite. É obrigatório. O papel dourado refletia o peso de um mundo ao qual eu não pertencia. Baile beneficente. Hotel Montclair. 20 horas. Naquela noite, hesitei em frente ao espelho. O vestido simples que comprei com meses de economia parecia deslocado diante do luxo que eu imaginava encontrar. Mas fui. Não por ele, mas pela verdade que meu coração insistia em buscar. O salão estava repleto de luzes, risos, taças e perfume caro. E lá estava ele, impecável, cercado por empresários, fotógrafos e uma mulher deslumbrante de vestido vermelho ao lado. Ela o tocava com intimidade. E ele deixava. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Não porque eu o amasse em segredo, mas porque percebi o quanto tinha mentido para mim mesma, acreditando que havia algo diferente nele. Quando nossos olhares se cruzaram, ele hesitou. A máscara dele rachou por um segundo, mas logo voltou o homem frio e inatingível. A mulher ao lado sorriu, apertando o braço dele como quem demarca território. Clara, disse ele, aproximando-se. Que surpresa te ver aqui. Fui convidada, respondi, mantendo o tom firme. É bom saber que leva as coisas a sério. Algumas coisas, sim, outras não merecem tanto esforço. O olhar dele endureceu. Não confunda orgulho com proteção, nem medo com poder, retruquei. Por um instante, o salão inteiro pareceu desaparecer. Era só ele e eu, frente a frente. Dois mundos tentando se entender. A mulher interrompeu, tocando o ombro dele. Vamos, amor. A imprensa está esperando. A palavra amor doeu mais do que deveria. Ele hesitou, depois se virou para mim. Amanhã, às 8, no casarão. Precisamos conversar. E foi embora, deixando o perfume caro e o gosto amargo de quem ainda não aprendeu a ser sincero nem com o próprio coração. Naquela noite, quando voltei para casa, sentei na cama e encarei o espelho. Não chorei. Apenas entendi o que o amor pode fazer com quem não sabe lidar com ele. Ensina a mentir para sobreviver. Mas, no fundo, eu sabia. A conversa que ele prometeu para o dia seguinte não seria apenas sobre o projeto. Seria sobre o que restou de nós, depois que o orgulho queimou tudo o que era verdadeiro. O amanhecer trouxe o tipo de silêncio que antecede decisões que mudam destinos. Passei a manhã tentando me convencer de que não iria, que não devia voltar ao casarão, que o melhor era encerrar aquilo antes que o coração me arrastasse para mais um abismo. Mas às 7h30 eu já estava de pé, com o mesmo frio na barriga de quem sabe que está indo contra o próprio bom senso. Quando cheguei, a casa estava com as luzes acesas e a porta entreaberta. Leonardo me esperava na sala, com o olhar de quem não dormira. Não havia o empresário ali, só o homem. E pela primeira vez, percebi o quanto ele parecia cansado de si mesmo. Pensei que não viria, disse ele, num tom quase vulnerável. Também pensei, respondi, pousando a bolsa sobre o sofá. Mas às vezes o coração chega antes da razão. Ele fez um leve sorriso. E o seu sempre chega primeiro.
O seu, pelo visto, ainda está preso no trânsito. A resposta o fez rir, mas havia melancolia naquele riso. Sentou-se, passando as mãos pelo cabelo. Aquela mulher de ontem não é o que parece. Então o que é? Um acordo. Olhou-me nos olhos. Meu nome precisa de aparência. Meu coração, de esconderijo. As palavras me atingiram com força. Você está me dizendo que vive de mentiras? Estou dizendo que o mundo em que vivo só aceita as verdades que custam caro. Fiquei em silêncio. Ele se levantou e caminhou até a janela. Eu vi seu olhar ontem e percebi o quanto estraguei tudo tentando parecer invencível. Você não estragou, Leonardo. Só provou que não sabe amar sem dominar. Ele se virou, com os olhos marejados. Algo que jamais imaginei ver naquele homem. E você acha que não paguei caro por isso? Eu perdi o que o dinheiro não compra, Clara. Então por que me chamou aqui? Perguntei sentindo a voz tremer. Ele se aproximou, devagar. Porque percebi que não quero o mundo inteiro se for para viver nele sem você. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva começando lá fora. Eu queria acreditar. Queria mais do que tudo. Mas as feridas recentes ainda sangravam. As palavras são bonitas, Leonardo. Mas e quando o baile acabar? Vai voltar para ela? Ele balançou a cabeça. Não, já acabou. Eu terminei tudo. Dei um passo para trás, hesitando. Não quero ser o prêmio de um homem cansado. Ele tocou meu rosto com delicadeza. Não é prêmio, é redenção. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Por um instante, tudo o que éramos, culpa, desejo, orgulho, se misturou num mesmo respiro. Mas quando ele se inclinou para me beijar, dei um passo atrás. Ainda não. A voz saiu firme. Eu preciso acreditar em você primeiro. Ele assentiu, respeitando o espaço. Então vou te dar tempo. O único que ainda me resta. Quando saí, a chuva engrossava. E percebi que, talvez pela primeira vez, o homem que comprava o mundo havia aprendido a esperar. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. Leonardo manteve distância, não por orgulho, mas por respeito. E nesse espaço, algo começou a mudar dentro de mim. A ausência dele, antes dolorosa, agora parecia o ar que eu precisava respirar para entender o que sentia. No escritório, a rotina seguia com a mesma precisão de sempre, mas os olhares haviam mudado. Os rumores sobre o fim do relacionamento dele com a mulher do vestido vermelho se espalharam, e com eles vieram perguntas que eu não queria responder. Certa manhã, o assistente dele entrou na minha sala. O senhor Monteiro pediu que você revisasse o material da fundação. Está no estúdio novo. Estúdio novo. O nome soou estranho, como se fosse um lugar onde o passado e o futuro se encontrassem. Quando cheguei, encontrei um espaço completamente diferente do resto da empresa. Luz natural, plantas, paredes brancas e quadros ainda sem moldura. No centro, ele, de mangas dobradas, observando uma escultura inacabada. Eu não sabia que você esculpia, disse me aproximando. Não sabia que ainda sabia, respondeu sem virar. Antes de tudo isso, eu queria ser artista. Meu pai achou que era fraqueza. E você acreditou. Ele me olhou e naquele instante não havia mais o empresário. Havia um homem nu de vaidade, com medo de ser só humano. Quando te conheci, percebi que o dinheiro tinha me cegado, disse. Eu comprava o que me lembrava de viver, mas nunca o que me fazia sentir vivo. E agora? Perguntei. Ele respirou fundo. Agora aprendo a sentir, mesmo que doa. Ficamos em silêncio por um instante, observando a escultura. Uma figura feminina curvada, como se carregasse o peso do mundo. É ela, disse ele, num sussurro. Ela quem? Você. Os olhos dele suavizaram. O peso de ser amada por alguém como eu.
Senti o corpo inteiro estremecer. Não era uma declaração grandiosa, mas foi a mais honesta que ele poderia fazer. Um homem que passou a vida comprando o mundo finalmente confessava que não sabia o que fazer com o amor. Você ainda acha que o amor é fraqueza? Perguntei. Não. Ele sorriu de leve. Acho que é o que nos mantém de pé quando tudo o mais cai. As palavras dele ficaram suspensas no ar, tocando partes minhas que eu nem lembrava que existiam. E, naquele instante, entendi. Amar um homem como Leonardo Monteiro era um risco. Mas era também um lembrete de que algumas pessoas chegam não para preencher o que falta, mas para nos mostrar que o que falta é o que nos torna humanos. Antes de sair, ele disse: a inauguração da fundação será na próxima semana. Quero que apresente o projeto. Assenti, mas o que realmente ouvi foi o que ele não disse. Estarei ali, e se ainda quiser, ficarei. A semana passou como se o tempo tivesse pressa. Os preparativos para a inauguração da fundação ocupavam cada minuto e, mesmo assim, o pensamento em Leonardo me seguia em cada respiração. Ele não me procurou mais, mas o silêncio entre nós era diferente. Não de afastamento, mas de espera. Era como se ambos estivéssemos testando se o sentimento resistiria à ausência. Na véspera do evento, fiquei no estúdio até tarde revisando detalhes. As maquetes estavam perfeitas, as luzes ajustadas, os convites enviados. Tudo pronto para a noite que mudaria a imagem de um império. E, talvez, a história de um homem. Quando o dia chegou, vesti um conjunto simples, mas elegante. Queria estar à altura da ocasião, sem parecer alguém que tentava se encaixar em um mundo que ainda não era o meu. Cheguei ao local antes de todos e encontrei o espaço transformado. Flores brancas, esculturas, pinturas e uma grande foto dele com crianças da comunidade que a fundação apoiaria. Pela primeira vez, o nome Monteiro não parecia símbolo de poder, mas de propósito. Às 8 em ponto, o salão se encheu de gente. Políticos, empresários, artistas, jornalistas. E, no meio de todos, ele, impecável, discreto, com o olhar voltado para mim. Quando nossas trocas de olhar se cruzaram, o tempo pareceu parar. Nenhum dos dois sorriu, mas ambos entendemos. Aquele era o recomeço. Ele subiu ao palco para o discurso. Por muitos anos, acreditei que o sucesso era uma questão de controle. Começou a voz firme. Mas o controle também é uma prisão. Fez uma pausa. E foi preciso perder o que o dinheiro não compra para entender o que realmente tem valor. O público aplaudiu, sem saber o peso daquelas palavras. Eu sabia. Depois do discurso, ele veio até mim. Preciso te mostrar uma coisa, disse, quase em sussurro. Me conduziu até uma pequena sala anexa. No centro, havia uma pintura coberta por um tecido escuro. É o presente de inauguração da fundação, explicou. E o motivo de ela existir. Ele retirou o tecido. Era um retrato. Meu retrato. Os traços eram suaves, a expressão serena. Eu segurava uma flor nas mãos, a mesma que ele recebia todas as manhãs no café, meses antes. Fiquei sem ar. Por que eu? Porque você me lembrou o que é viver sem comprar o tempo. Ele se aproximou, os olhos marejados. E porque o mundo precisa ver o que eu vi em você. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o som de um flash cortou o momento. Um fotógrafo havia registrado tudo. E em segundos, repórteres começaram a se aproximar. Senhor Monteiro, quem é ela? É sua nova companheira? O mundo ao redor explodiu em perguntas e câmeras. Leonardo me puxou pela mão e me tirou dali, mas o estrago estava feito. Na manhã seguinte, os jornais estampavam a manchete. Leonardo Monteiro apresenta nova musa e abala a sociedade empresarial. Eu sabia o que viria a seguir, e pela primeira vez, o amor não parecia o prêmio, mas a próxima batalha.
A manhã seguinte começou com o barulho dos celulares, das mensagens, dos olhares atravessados no corredor. A notícia havia se espalhado por toda a cidade. Leonardo Monteiro e sua misteriosa funcionária. As manchetes não poupavam insinuações, nem as redes sociais. No escritório, o ar era pesado. Alguns colegas desviavam o olhar, outros cochichavam com um misto de curiosidade e julgamento. Eu tentava fingir calma, mas, por dentro, o coração batia como se estivesse prestes a cair num abismo. Quando ele entrou, o silêncio foi absoluto. Leonardo caminhava com o mesmo porte firme de sempre, mas o olhar traía algo diferente. Uma fúria contida. Chamou-me à sala dele. A porta se fechou e o mundo pareceu desaparecer. Já viu as manchetes? Perguntou. Vi. Ele jogou o jornal sobre a mesa. Eles transformaram o que é verdadeiro em espetáculo. E o que é verdadeiro, Leonardo? Perguntei, a voz trêmula. Porque até ontem você dizia que precisava de aparência. Ele se aproximou, o olhar intenso. E hoje eu percebo que aparência é só covardia disfarçada de elegância. E o que vai fazer? Questionei. Negar tudo? Fingir que não existo? Não. A resposta veio firme. Eu vou assumir. O coração parou por um segundo. Vai o quê? Assumir. Dizer a todos que você não é uma distração, que foi você quem me salvou de mim mesmo. Isso pode destruir sua reputação. Ele deu um leve sorriso. A reputação é só a forma polida do medo. Antes que eu respondesse, ele tocou minha mão. O gesto foi simples, mas verdadeiro e perigoso, porque naquele momento alguém bateu à porta. A assessora entrou, aflita. Leonardo, sua equipe de relações públicas está enlouquecendo. Há investidores pedindo explicações. Ele manteve a calma. Diga que terão explicações hoje à noite, na coletiva. Ela hesitou. O senhor vai mesmo? Sim. Olhou para mim. Chegou a hora de provar que há coisas que o dinheiro não compra. E o amor é uma delas. Quando a assessora saiu, fiquei em silêncio. Leonardo, não faça isso por mim. Não estou fazendo por você. Estou fazendo por nós. Ele respirou fundo. Passei a vida inteira tentando ser o homem que o mundo esperava. Agora, quero ser o homem que o amor precisa. Naquela noite, o auditório da empresa estava lotado. Câmeras, flashes, repórteres. Leonardo subiu ao palco. Falou com calma, com a convicção de quem já perdeu o medo de cair. Hoje não vou falar de negócios, vou falar de verdades. Fez uma pausa. A mulher ao meu lado é a razão pela qual decidi mudar o rumo do que construí. Ela não me custou nada. E, por isso mesmo, vale tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois, aplausos. Alguns sinceros, outros forçados, mas pouco importava. Naquela noite, pela primeira vez, o homem que tinha tudo desafiou o mundo para provar que o amor não é luxo, é coragem. As manchetes do dia seguinte dividiam o país entre admiração e escândalo. Bilionário abandona convenções por amor à funcionária. Leonardo Monteiro desafia investidores e rompe protocolos. Quem é a mulher que fez o homem mais poderoso do país se curvar ao amor? Eu via meu nome espalhado em sites, jornais e redes sociais. E junto com ele, comentários cruéis. Chamavam-me de interesseira, manipuladora, oportunista. Mas o que doía mais não eram as palavras. Era a forma como o mundo parecia não aceitar que alguém como ele pudesse amar alguém como eu. Quando cheguei à empresa, o ambiente era um campo minado. Alguns me olhavam com curiosidade, outros com desprezo. Leonardo me esperava na sala de vidro, sereno, embora o olhar denunciasse o peso da decisão. Está pronta para a guerra? Perguntou. Não sei se alguém pode estar pronta para isso. Ele se aproximou, pegando minha mão. O que vem agora
vai testar a gente. E você? Perguntei. Está preparado para perder tudo? Ele respirou fundo. O que eu tinha antes de você não era tudo. Era o nada com outro nome. O telefone tocou. Era a diretoria. Investidores, parceiros, conselheiros. Queriam uma explicação formal, e talvez a cabeça dele como compensação. Horas depois, estávamos numa sala repleta de homens engravatados. Leonardo, porém, não se intimidava. O que querem saber? Perguntou, cruzando os braços. Queremos entender se perdeu o juízo, disse um deles com ironia. Está misturando negócios com sentimentalismo? Estou misturando humanidade com lucro, respondeu. E talvez seja isso que faltava. Está disposto a arriscar o império por uma mulher? Ele olhou para mim. Estou disposto a arriscar o império para continuar sendo digno de olhá-la nos olhos. O silêncio foi imediato. Nenhum número, contrato ou ameaça tinha mais poder que aquelas palavras. Mas, ao sair da reunião, ele sabia o que viria. Demissões, rupturas, quedas. Naquela noite, estávamos de volta ao casarão. Ele tirou o paletó, sentou-se, exausto. Vão tentar me destruir, Clara. Então que tentem. Aproximei-me. O amor não é um investimento, é uma escolha. Ele ergueu os olhos e sorriu, com uma ternura que nunca vi antes. Você fala como se acreditasse que o amor vence. Não sempre. Toquei sua mão. Mas às vezes, ele é o único que luta até o fim. O vento batia nas janelas. A tempestade lá fora parecia o reflexo exato do que esperava por nós. Mas, pela primeira vez, ele não recuou. E, quando encostou a testa na minha, disse baixinho: Eu sempre quis conquistar o mundo, Clara. Fez uma pausa. Mas agora entendo. O mundo inteiro não vale o seu coração. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e serenidade. Caos do lado de fora. Serenidade no que restava entre nós. A imprensa não dava descanso. Os investidores começaram a retirar apoio, e o império de Leonardo balançava como um castelo erguido sobre areia. Mesmo assim, ele não recuava. Parecia aliviado, como se finalmente vivesse uma vida que, pela primeira vez, tinha alma. Mas liberdade tem preço, e o dele começava a ser cobrado. Certa manhã, ao chegar à empresa, percebi o andar vazio. Muitos funcionários haviam pedido demissão. A fundação, recém-inaugurada, tinha recebido denúncias de conflito de interesses. E, no meio da confusão, Leonardo desapareceu. Tentei ligar, mandar mensagens, mas o telefone estava desligado. Foi o assistente quem apareceu com um envelope. Ele pediu que entregasse a você, disse, antes de ir embora. Abri com as mãos trêmulas. Clara, eu prometi que não fugiria, mas há batalhas que precisam de silêncio. Se eu ficar, eles usarão você para me atingir. Então vou me afastar, não por covardia, mas por amor. Quando tudo isso acabar, se ainda houver tempo, voltarei. L. As palavras me rasgaram por dentro. Era uma despedida e, ao mesmo tempo, uma promessa. Os dias viraram semanas, e o vazio que ele deixou começou a se espalhar por todos os lugares onde o nome dele ainda ecoava. O prédio foi vendido, a empresa reestruturada. E eu, que nunca quis nada além de paz, me vi de volta ao ponto de partida. O mesmo café onde tudo começou. Um ano se passou. A cidade seguiu em frente. E, embora a ferida tivesse cicatrizado, ainda havia um nome que o coração não desaprendia a sussurrar. Naquele outono, enquanto fechava o caixa, um homem entrou. Casaco escuro, barba por fazer, o mesmo olhar que o tempo não conseguiu apagar. Leonardo Monteiro. Por um segundo, achei que fosse imaginação. Mas ele sorriu, aquele sorriso discreto, cansado e bonito demais para ser lembrança. Um café preto, sem açúcar, disse, como da primeira vez.
Fiquei imóvel. Achei que nunca mais fosse te ver. Também achei. A voz dele era calma, mas há promessas que o tempo não consegue quebrar. Sentei à frente dele, o coração disparado. Ele tirou do bolso um pequeno envelope e o colocou sobre a mesa. O império acabou, disse, mas encontrei algo que sobreviveu à ruína. Abri o envelope. Dentro, um simples papel com uma frase escrita à mão. O amor não é um luxo. É o que nos resta quando tudo o mais termina. Olhei para ele e vi nos olhos de Leonardo não o homem que comprava o mundo, mas o que finalmente aprendeu a sentir. E naquele instante, sem precisar de promessas ou contratos, percebi que o amor havia sobrevivido à única coisa que o dinheiro nunca venceria: o tempo. O reencontro com Leonardo foi diferente de tudo o que eu imaginei. Não houve declarações, nem beijos apressados, nem promessas sussurradas. Houve silêncio. E, dentro dele, todas as palavras que não precisavam mais ser ditas. Ele estava mudado. Não apenas no rosto, mas no olhar. Aquela sombra antiga, feita de poder e medo, tinha desaparecido. No lugar, havia leveza. A calma de quem aprendeu que o controle é a forma mais elegante de prisão. Tomamos café como se o tempo não tivesse passado. Falamos de coisas simples. O novo trabalho dele numa pequena consultoria ambiental. Meus projetos de design. A cidade que agora parecia menor. Mas, entre cada pausa, havia algo que só o amor reconhece. A presença de um sentimento que sobreviveu sem precisar ser alimentado. E agora? Perguntei por fim. O que acontece depois de tudo? Ele olhou pela janela, pensativo. Agora eu vivo o que deixei passar. Fez uma pausa. E se você permitir, quero viver ao seu lado. Senti o coração pulsar de um jeito que eu não sentia havia muito tempo, mas ainda havia feridas. Leonardo, o amor que sobrevive à dor não volta igual. Eu não quero o que tivemos, Clara. Ele estendeu a mão, firme. Quero o que podemos ter. Houve um instante em que o tempo parou, o mesmo instante em que, um dia, eu o temi. Mas agora, o medo tinha outro nome: recomeço. Abracei-o, não com a urgência de antes, mas com a paz de quem entende que o amor verdadeiro não exige, apenas escolhe ficar. Nos meses seguintes, a vida encontrou ritmo. Abrimos juntos um pequeno estúdio, com projetos voltados a comunidades e arte social. Nada grandioso, nada com holofotes. Mas, pela primeira vez, tudo fazia sentido. Às vezes, ele ainda chegava ao café da manhã com aquele mesmo pedido. Um café preto, sem açúcar. E completava sorrindo. Mas, se vier com o seu olhar, já é doce o bastante. O império dele virou lembrança. E, no lugar dos contratos e das cifras, restou o que realmente importava: um lar. Certa noite, quando o sol se punha e o silêncio preenchia a casa, ele disse: Sabe o que aprendi, Clara? Que o dinheiro compra o teto, mas só o amor constrói o abrigo. Olhei para ele e percebi que não era mais o homem que o mundo admirava. Era o homem que o amor salvou. E talvez essa fosse a única fortuna que valeu a pena guardar. Aliado. A cada amanhecer, o mundo parecia mais simples, e nós, menos assustados. Uma noite, caminhando pela praia, ele parou diante do mar e disse: Se um dia o tempo me levar antes, quero que saiba de uma coisa. Não fala assim, pedi, sorrindo. É importante. Ele segurou minha mão com força. Adit, se eu não estiver aqui, quero que olhe para tudo isso e lembre: eu vivi o bastante para descobrir que o amor é o único investimento que nunca falha. Ficamos em silêncio, ouvindo o som das ondas, e naquele instante entendi que o amor que ele me deu não era feito de promessas, era feito de permanência. Anos mais tarde, quando abri o novo café da cidade, chamei-o de Coração Livre. Na parede,
Uma pequena placa dizia: dedicado a quem entendeu que o amor é o que sobra quando o dinheiro acaba. E toda manhã, ao servir o primeiro café preto sem açúcar, eu sorria, porque sabia que ele ainda estava ali. Não em corpo, mas em tudo o que o amor deixa quando fica: coragem, ternura e o tipo de paz que nenhum império pode comprar.